Aleluia, sim, sim. Pai, somos gratos pela oportunidade. Em nome de Jesus, muito obrigado de todo o meu coração. Amém. Podem se sentar. Quantos já são abençoados já? Lembre-se sempre do seu Criador. A vida como você a conhece, logo, logo acabará. Essa coisa pode subir, e muito, muito mesmo de forma significativa. Lindo. Hoje teremos uma breve e muito significativa lição bíblica. Hebreus 11, a fé inabalável e duradoura dos anciãos. Em Hebreus, no capítulo 11, é onde encontramos a notável fé dos anciãos. Amém. Acredito que todos vocês já leram muitas vezes. Hebreus 11, 2. Porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Tudo bem agora. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a substância das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Agora, quem são esses anciãos? 1 Timóteo capítulo 5, versículo 1. Temos a mesma palavra, repreender, não um ancião, mas tratá-lo com o devido respeito, como se fosse um pai. Isso está claramente escrito em 1 Timóteo 5,17. Os presbíteros que governam muito bem sejam estimados dignos de duplicada honra, especialmente aqueles que trabalham diligentemente na palavra e na doutrina. 1 Timóteo 5,19. Contra um ancião não se deve receber acusação, a menos que haja o testemunho de 2 ou até mesmo 3 testemunhas. Outro lugar onde você encontra essa palavra é em 1 Pedro 5, 1. Aos presbíteros que há entre vós, rogo eu, que sou também um presbítero com eles, um colega no ministério e um fiel testemunha ocular dos profundos sofrimentos de Cristo, e um participante ativo e esperançoso da gloriosa glória que está por vir e que será revelada a todos nós. Versículo 2. O que diz? Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, não por força, mas sim voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto e com boa vontade, como bons e fiéis pastores. Então, esses presbíteros, como você continua vendo aqui, não são outros senão o quê? Pregadores e ministros. Na verdade, é a palavra presbítera que temos na igreja presbiteriana. Então, em 2 João, capítulo 1, versículo 1, lemos: o presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, a quem amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Então você vê aqui, João também se chama de um dos presbíteros. E em 3 João capítulo 1, versículo 1, a maioria das pessoas só conhece o versículo 2. Mas o versículo 1 diz: o presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Então, a palavra presbítero, como você pode ver claramente, é realmente usada para pessoas que estão no ministério. Portanto, a fé dos presbíteros é a fé de pessoas que estão ativamente no ministério e servem. Esta noite, o culto de avivamento é para o ministério. Se você não está interessado em mim, você não deveria ter vindo, porque se trata de trabalho ministerial. Tudo bem, você pode vir de manhã até um culto bem cedo. Às 8 horas você termina com Deus
Mas este caso, no entanto, não é assim. Tudo bem? Ora, pela fé, os presbíteros obtêm um bom e verdadeiro testemunho. Então, o que diz o versículo 1? A fé é a substância das coisas que se esperam com convicção e a evidência das coisas que ainda não se veem. Por meio dela, os anciãos obtêm um bom e valioso testemunho. Em outras palavras, ao terem uma evidência clara e inegável das coisas que não se veem e uma substância sólida e inabalável das coisas que se esperam, os anciãos, de fato, obtiveram um bom e digno testemunho. Então, é muito importante que você e eu tenhamos a substância real das coisas que esperamos com fé e a evidência clara das coisas que ainda não vemos. Ou seja, devemos ter coisas pelas quais esperamos no ministério. Portanto, até que você tenha coisas pelas quais espera no ministério, você não vai ter fé. Você está comigo ou você não consegue entender? Em inglês, a fé é de fato a substância das coisas que são esperadas, a prova das coisas que não se veem. Então você deve esperar por alguma coisa. Tudo bem? E evidências de coisas não vistas. Então você deve ver coisas que não são vistas. Ok? E então o versículo 2 diz o seguinte: este também pode disparar, não é mesmo? Está fazendo barulho. Eu preciso de silêncio. Lindo. Eu acho que não está muito quente agora. Você ficará bem. Aqueles de vocês que querem perder peso, podem perder peso até a hora de saírem da igreja. Sim, está tudo absolutamente bem. Agora, se você realmente quer se sair muito bem no ministério, você precisa de uma fé inabalável e profunda. Você precisa de fé no ministério. Como um ancião, ele diz que por meio dela os anciãos obtiveram um bom testemunho. Se você realmente quer se sair bem no ministério e também ter um bom e sólido testemunho como ministro, como um ancião, como João ou Pedro, você precisa de fé. Não sei se você entende o que estou dizendo. Sim. Por meio dela, os anciãos obtêm um bom testemunho. Você precisa de fé. Portanto, a fé é absolutamente necessária para um bom e completo relatório no ministério. Portanto, a fé é a substância das coisas que você espera. Então, você deve ter esperanças em algo, ou seja, uma expectativa positiva, antes de poder ter fé verdadeira em algo, ou você não será capaz de compreender plenamente a revelação. Tudo bem? Agora, muitas pessoas não têm esperanças em certas coisas no ministério. Então, você deve crer em Deus para ter esperança em certas coisas no ministério. Amém. Então, quando você tem esperança e espera por certas coisas, você pode ter fé. E quando você tem fé, você pode ter um bom relatório. Ou não é fácil de entender? Esperança, fé, bom relato. Ok. Esperança, fé, bom relato. Não esperança. Santidade, bom relatório. A santidade é importante, sem a qual você não pode ver Deus. Mas estou dizendo o que está escrito aqui. Esperança, fé, bom relato. Então, se você quer um bom relatório, precisa acreditar em muitas coisas. Você precisa ver coisas que não são vistas. Se você não vê coisas que não são vistas, você não irá bem. Então, rapidamente, sobre as coisas que realmente não se veem, como a unção, sabe? Você precisa ter isso, muito absolutamente. Você precisa verdadeiramente acreditar em algo que não pode ver. Então, eu realmente acredito que Deus, em sua infinita sabedoria, me chamou para o ministério. Acredito firmemente que Ele me ungiu com um propósito divino. Você vê, é uma crença? E através da minha profunda crença em algo que não posso ver, estou ativamente fazendo algo significativo no ministério. Espero que seja fácil de entender. Você parece deprimido esta noite. Você está deprimido?
tudo bem, com muita fé, esperança e uma fé inabalável, bons relatórios e informações detalhadas. Verso 2/8, que é a soma exata de 1 e 2 conforme a referência bíblica. Some 1 e 2. A fé é a substância das coisas que você espera, a evidência das coisas que você não vê, pois por ela, esse é o ponto acima, coisas pelas quais você espera com grande expectativa e coisas que você não consegue ver. Essas duas coisas de fato vão te dar um bom e duradouro testemunho no céu. Amém. Não necessariamente na terra, mas no céu. Então tenha fé e Deus vai te usar poderosamente e você terá um bom testemunho no céu. Certo, então o que você deve esperar? Efésios 4, versículo 11. 11, ele deu alguns apóstolos, alguns para serem apóstolos verdadeiramente. Se você quiser ler a partir do versículo 10, ele ascendeu, desceu e ascendeu para poder preencher todas as coisas. Então Deus preenche tudo. Deus está em todo lugar, presente em cada momento e em cada canto do universo. Então, Ele nos concedeu. Esses são os verdadeiramente grandes e preciosos presentes que Ele nos deu, dons espirituais que superam qualquer bem material. Então, em vez de esperar ansiosamente por dinheiro e carros luxuosos, espere e aspire ser um dos grandes e poderosos apóstolos, um dos inspirados e visionários profetas, um dos zelosos e eficazes evangelistas, um dos compassivos e dedicados pastores e um dos sábios e instrutivos mestres, pois esses são os verdadeiros tesouros que Ele nos oferece. Sim. O que você acha? Sim. Você deve ter uma esperança genuína de ficar verdadeiramente animado e ter um sentimento profundo de desejo por algo que realmente lhe deixa feliz e realizado. Quando você não tem fé, você pode se sentir profundamente deprimido e desanimado. Certo, então a partir de hoje, isso é, como eu disse, uma lição bíblica bem curta, porém com um significado profundo. Tenha grandes esperanças e expectativas nas suas possibilidades apostólicas, na sua capacidade de impactar o mundo com a mensagem divina, de que talvez você possa se tornar um grande e influente apóstolo. O que você pensa sobre essa perspectiva? Sim. Em vez de almejar ser um grande e renomado dono de um restaurante de sucesso ou de um movimentado bar, ou talvez um vendedor de vergalhões e materiais de construção, tenha grandes e profundas esperanças de que você será um grande e influente apóstolo dedicado à sua missão e ao seu propósito. Sim. E se você tem essa esperança, isso significa que você pode ter fé. E se você tem fé, você pode ter um bom testemunho. Então, um grande apóstolo. Sabe, é realmente muito triste quando as pessoas se desviam do caminho. Desligue este aqui também, por favor. Desligue todos eles. Na verdade, estamos bem. Nós já estávamos aqui antes dessas coisas aparecerem. Eu estarei aqui depois que elas se forem. Então, não tenha grandes esperanças de estar dirigindo um luxuoso Mercedes-Benz. Realmente não é uma boa esperança a se ter. Eu espero sinceramente ter um Mercedes-Benz um dia. Não tenha essa esperança. É isso que você deve esperar ser, um grande apóstolo. O que é de fato um grande apóstolo? Um apóstolo é, essencialmente, um construtor de igrejas. Talvez devêssemos começar de baixo, porque quando você chega aos mais experientes, em 1 Coríntios 12, ele nos diz que Deus colocou na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas. 1 Coríntios 12, ele disse:
Primeiro, os apóstolos, em segundo lugar, os profetas. Então, isso foi classificado, está sendo classificado e organizado de uma maneira muito clara e precisa. Portanto, um profeta ou um apóstolo não é o mesmo que um pastor. Eles ocupam uma posição que é superior e de maior autoridade em comparação com a de um pastor ou mesmo a de um mestre comum. Certo? Então, para que possamos entender melhor, vamos começar a analisar a partir do nível mais baixo. Estes são os 5 ministérios fundamentais que são mencionados. Então, digamos que você tenha uma grande e ambiciosa esperança de se tornar um mestre verdadeiramente grandioso e influente. Que tal isso? O que é um grande mestre? Um grande mestre é, de fato, alguém que ensina a palavra e compartilha seu conhecimento, e as pessoas, por sua própria vontade e discernimento, escolhem ouvir e seguir o valioso ensino dessa pessoa. Então você é um grande mestre. As pessoas escolhem ouvir a sua pregação. Isso faz de você um grande mestre. Pegue um grande mestre como Derek Prince. Não estou falando de milagres, nenhum milagre. Esqueça milagre, porque estamos dissecando isso. Eles são todos separados. Nenhum milagre, só falando. Você consegue compreender plenamente o que estou tentando expressar? Existem indivíduos cuja maneira de falar é tão agradável e cativante que você poderia ouvi-los por um período de tempo consideravelmente longo, sem se cansar. Esse é um grande mestre. E você pode ter a esperança real de se tornar um grande mestre, um verdadeiro campeão do xadrez. Sim. E quando você tem esperança, então você pode ter fé e então você pode ser. E então você pode ter um bom testemunho. Em vez de esperar ter um Mercedes-Benz, espere ser um grande mestre. Eu espero ser um grande mestre. Quando eu estava na universidade, eu disse à minha amada, não sei se ela já era minha amada naquela época, que um dia eu me sentaria em uma colina e imaginava que as pessoas viriam e eu ensinaria. Eu só queria ser um mestre da palavra, um grande mestre, um verdadeiro e sábio mestre. E eu sentia que Jesus Cristo era o maior mestre de todos os tempos, porque nunca esquecemos seus ensinamentos profundos e suas histórias inspiradoras e transformadoras. Ele tem muitas histórias e todos nós lembramos, mesmo que não lembremos dos versículos, lembramos das histórias. Verdade ou não, é a pura verdade. Então, eu realmente queria muito ser um mestre, um grande mestre, de fato, um verdadeiro mestre, com toda a certeza. E essa é a esperança profunda que eu carrego comigo. E essa esperança, de fato, produz uma fé inabalável de que serei, com certeza, um grande mestre. E eu estou ensinando. Muitas pessoas ouvem minhas pregações. Nunca esperei por um Mercedes-Benz. Por que esperar pelas coisas erradas? Sim. A outra vez que verifiquei o meu podcast, ele era de facto o podcast número 1, o mais popular. E mesmo no Reino Unido foi um desafio. Um podcast da BBC, sim, é exatamente isso. Similar. Ensinamentos, não milagres. Os milagres também estão lá presentes e são importantes. É diferente. Sim, então tenha uma esperança firme e inabalável de que você, com seu potencial e dedicação, será um professor verdadeiramente grandioso e influente para o mundo. Isso mesmo, à tarde. Hoje eu estava pregando e já eram exatamente 5h da tarde. Sim, eram 5 horas. E minha igreja estava aqui. Começamos de manhã, já estava quase dando 5 horas, e estamos de volta.
Então tenha esse sonho e essa esperança dentro de você. A esperança te mantém seguindo em frente. De manhã, contei para eles a história do pequeno rato. Um rato foi cuidadosamente colocado em um balde grande e profundo, do qual ele não conseguia de forma alguma sair. A água estava no fundo, mas havia água suficiente para afogá-lo completamente. E o balde era bem alto, então ele não conseguia escalar para fora. E foi colocado em um quarto escuro. No laboratório de fisiologia da Faculdade de Medicina, temos uma sala escura. Quem se lembra daquele quarto? Você se lembra daquele quarto? O que eles fazem lá? Eles revelam filmes. Filmes e coisas assim. Sim. Preto, se você for. Já estive lá para rezar antes, quando estava na escola. Entro no quarto e rezo no quarto escuro. Sim. E é sim. E o pequeno rato foi cuidadosamente colocado no balde bem fundo e eles então fecharam a porta. Sem luz. 3 minutos depois estava morto. Ele se afogou. Então eles pegaram o irmão do rato, que era da mesma mãe e do mesmo pai, e cuidadosamente colocaram o irmão no mesmo balde, com exatamente o mesmo nível de água. Em seguida, fecharam a porta na mesma sala escura, mas desta vez permitiram a entrada de um minúsculo feixe de luz no topo, um pequeno raio de esperança. O irmão do rato nadou por quase 24 horas. Veja quanto tempo a mais ele resistiu ao ver a luz. Havia esperança. E isso o manteve em constante movimento, nadando e remando por mais 24 horas. A esperança realmente mantém. Você vê, a esperança de que um dia eu possa ser um professor, de que as pessoas um dia vão comprar minhas fitas cassete ou receber as importantes mensagens. Como você recebe mensagens hoje em dia? Podcasts ou seja lá o que for, e ouvir sem dormir. É uma grande esperança que você pode ter de que eles vão adorar viajar para vir e ouvir você falar. Esse é um grande professor. Madeira, você pode ser um grande professor. Eu disse que você pode ser um grande professor. Sim. Se você tem a profunda esperança de que essas grandes e maravilhosas coisas que o Criador, Deus, nos concedeu, você pode se tornar uma das mais excelentes e significativas opções, uma das maiores e mais influentes opções como professor. Isso vai te trazer grande esperança e grande fé para que isso aconteça e vai te impulsionar em direção a isso. E antes que você perceba, você se levanta para falar e as pessoas ficam assim. Você vê Joyce Meyer. Ela é uma mulher. Assista aos auditórios ao redor do mundo. 4. Eles sentam ali e a ouvem falar. Não existe milagre. Você sabe em que dia alguém foi a um funeral e voltou? Eu disse, como foi o funeral? Eu disse que o funeral foi bom, mas eles não nos serviram nenhuma moela. Então, Joicema não está prevendo absolutamente nenhum milagre, apenas conversando, sem granito, nem mesmo um único, sequer de forma alguma em absoluto. Só conversando. Está cheio. Ela é uma mulher. Sim. Sim. Então, estas são de fato possíveis e grandiosas esperanças para a sua vida, esperanças que podem inspirar e guiar o seu caminho. E todos, sem exceção, têm a capacidade inata de aprender profundamente, de gravitar naturalmente em direção ao conhecimento e de se esforçar diligentemente para se tornarem verdadeiramente grandes e influentes professores da palavra. Sim, você absolutamente pode alcançar isso. Eu reafirmo com toda a convicção que você tem o potencial para isso. Estou lhe mostrando algo que você pode, sabe, é algo que você pode ser. Você pode ser um ótimo professor. Eu disse que você pode. Menino ou menina, você pode ser um grande professor da palavra. Isso deve ser uma das coisas pelas quais você espera. E a esperança fará com que você tenha fé. E a fé fará com que você tenha um bom testemunho. Quando você pode ensinar melhor, pode falar melhor, pode se expressar de forma mais agradável, pode pregar com mais poder, com mais unção.
Você está me ouvindo agora? Quando você é um grande professor, é convidado repetidas vezes. É impressionante. Ontem recebi um convite para Singapura. No dia anterior, recebi um convite para Bangladesh. No dia anterior, recebi um convite para Nicarágua. Se eu receber um convite para o Canadá, mais convites, eles querem que você venha ensinar sobre essas coisas das quais você fala? Não, Mira, que não. Eles não pediram por nenhum milagre. Veja, a unção para ensinar por si só é algo impressionante. É algo tão impressionante, nós vamos chegar aos milagres. Mas não é disso que estou falando. Por si só, é algo verdadeiramente muito impressionante e notável. Sim, por si só, é algo realmente muito impressionante e digno de destaque. Não estou falando de simplesmente passar por assuntos completamente desconexos de uma forma seca e desinteressante, sem qualquer profundidade ou conexão. Agora, quando o seu ministério de ensino e pregação cresce e se expande ainda mais, você começa a escrever e publicar livros. Sim, é isso mesmo. Veja, parte do meu ministério de ensino é na escrita. Uma parte muito, muito grande, sim. Agora, você nem sequer pregou e já quer escrever um livro, não é mesmo? É uma questão importante. Sobre o que você vai escrever? Um dia alguém veio me procurar e disse que queria que eu o ajudasse a promover o livro que ele escreveu para o mundo. E eu disse, olha, não é pouca coisa um livro ser lido no mundo. Sim, para as pessoas poderem ler e até mesmo entender completamente. Sim. Não é pouca coisa ser lido, nem que seja só em Gana. Fiquei muito triste porque eu não sabia o que fazer para ajudar o livro dele. Então peguei alguns e disse para colocarem na livraria. E ninguém comprou. Mas você pode se tornar um grande professor. Ramos do grande ministério de ensino. Até mesmo compondo músicas. Sim. Quando você ouve IA cantando, estamos sendo ministrados de forma prática. Nem precisamos de pregação. Está sendo cantado para você. Está sendo cantado para você. Os ensinamentos prontos e completos que se tem aos 20 anos. Qual outro você quer ouvir? Pronto às 20. Não é esta a mensagem de todo o acampamento? São 20. É um ensinamento. É por isso que você ouve as músicas e vê que sua vida está avançando, apenas ouvindo a música sozinho, porque é um poder, é uma unção. Então não sei o que você espera. Talvez você esteja esperando um dia ir para Singapura. Ir. Eles não esperam por isso. Espere ser um grande e influente professor. E tenho certeza de que no dia em que ouvi aquela poderosa e impactante mensagem de Kenneth Hagin, algo verdadeiramente e profundamente entrou em mim. Eu disse, a partir de hoje você pode ensinar. Isso é tudo absolutamente incrível. A partir de hoje você pode realmente começar a ensinar. Veja, você precisa valorizar essa unção de ensino, porque as pessoas não veem isso como algo grandioso, sabe? Mas eu era um seguidor de Kenneth Hagin, ainda sou. Então ele era um professor. Ele sobreviveu a todos os fazedores de milagres e a todas as pessoas que faziam coisas, tendas e todos os evangelistas, e ele ainda estava lá. E Oral Roberts falou sobre ele quando ele morreu. Ele disse que não conhece ninguém que tenha influenciado mais o mundo, a igreja, do que Kenneth Hagin em todo o mundo. Esse foi o comentário que Robert fez. Ele não compareceu porque acho que não estava bem, mas esta é a carta que ele escreveu e que foi lida no funeral de Kenneth Hagin. Que ele não conhece nenhuma pessoa que tenha influenciado a igreja
E houve mais do que Kenneth Hagin. Quando Kenneth Hagin morreu, não foi muito noticiado nos jornais. Quando Oral Roberts morreu, foi noticiado em cerca de 500 jornais ao redor do mundo ou mais. Mas Kenneth Hagin não foi. Mas ele influenciou a igreja mais do que qualquer um. Sim. Você está me ouvindo? Então você será convidado para ensinar e para falar quando for considerado um grande mestre, um verdadeiro especialista no assunto. Eles dizem, se você puder vir. Veja, se você pegar alguém como o reverendo Yazud, ele é um grande mestre ou pregador da palavra. Se ele nem fizer nenhum milagre e apenas pregar a palavra, você certamente será abençoado. Se não for nada além dele ficar aqui e pregar por 1 hora inteira, você será grandemente abençoado. Quero dizer, muito abençoado mesmo. É assim que é. Ensinar bem e pregar bem é algo verdadeiramente maravilhoso e gratificante. Mas por que as pessoas não veem isso? Veja, você começa com seu pequeno grupo e tem esperanças de que esse grupo vai crescer e que mais pessoas vão se alegrar em vir e ouvir. Sim, as pessoas não têm essas esperanças. Têm esperanças por tantas outras coisas. Olhe, carro está dirigindo. Eu quero dirigir um também. Você também não está dirigindo um. Você está aí? Sente-se. Sente-se, por favor. Estamos quase encerrando agora. A próxima coisa é que você deve ter esperança de ser um grande pastor. Que assim seja. Sempre tive esperança de ser um grande pastor. É por isso que escrevo sobre pastoreio. A maioria das pessoas não quer ser um grande pastor. Eu quero ser um grande pastor. E ter uma grande congregação, que no domingo muitas pessoas viessem para serem devidamente alimentadas com isso. É minha esperança. É uma das coisas que espero. Uma das coisas. Meu sonho. Um dos meus sonhos. Sim. Quero ter mais milhares de pessoas, com certeza. Vejo que as pessoas não têm muitas esperanças nessas coisas. Eles têm esperança em muitas outras coisas no mundo. Quando você tem esperança e seus olhos estão voltados para outras coisas, você não obtém as coisas certas. Sim. Como? Quer ser um pastor? Cuide das pessoas, converse com elas, resolva os problemas, fique com elas, vá até a lama, saia, regue-as, lave-as, coloque óleo nelas, esfregue-as para que as moscas não as piquem de forma alguma. Visite-os, converse com eles, interaja com eles, ria com eles, fique feliz com eles quando estiverem bem. Fique feliz com eles, visite-os, participe de seus programas, participe de seus grandes dias. Esteja ao lado deles quando estiverem tristes. Um grande pastor é um objetivo. As pessoas não têm esses objetivos. Você só tem um objetivo. Você quer dinheiro. Como você vai ser rico se esse é o seu objetivo? Então suas esperanças não são boas? Esperanças? Sim. Você não tem esperança de grandes coisas. As coisas que Deus nos deu são coisas muito grandes. Essas não são as esperanças. Você tem que ser um grande pastor. Quando eu a vi jovem eu mesma, o que é um grande homem? Milhares vêm, milhares vão. Milhares vêm, milhares vão, milhares vêm. Até os 7 cultos da noite, um total de 700 mil pessoas já tinham ido à igreja. Hoje, no entanto, não. Há muito tempo. Esse é um ótimo pastor. Grande pastor. Você está feliz com 33 pessoas. Você está feliz com 28 pessoas. Você está feliz com eles, o nomeando e chamando de reverendo. Você está feliz com a posição e as postagens. Talvez não sou um homem cerimonioso. Eu não faço essas cerimônias e então você sabe. Não, eu gosto da realidade. Você deveria ter vergonha de ficar apenas colecionando postagens. Um cargo sem portfólio, um cargo sem emprego de fato. Você está apenas aproveitando a palavra. O pastor reverendo diz que vocês são como os fariseus. Reval LP Chapei. Por que você está recebendo e utilizando todas essas palavras e expressões que são tipicamente usadas por seu pai? Papai, de quem é este cachorrinho tão fofo que está aqui? Eu estou me perguntando a quem ele pertence, pois parece estar sozinho.
Será que ele tem um dono por perto? E quando você tem essa esperança, você se empenha para alcançá-la. Eu quero ser um pastor ainda maior. Veja, quando você faz isso, quando tem as esperanças certas e está esperando pelas coisas que Deus nos mostrou para fixarmos nossos olhos e corações. Você sabe, veja o que ele disse em Mateus 6, 32 e 31. Ele disse que essas coisas os gentios buscam. Essas são as coisas nas quais os gentios colocam suas esperanças. As esperanças deles estão em você, um ministro, um ancião, alguém que trabalha para Deus. Você não precisa fixar sua mente no versículo 31. Preocupar-se com o que comer, o que beber, o que fazer. Você sabe, no novo livro de Rejoinos, o vale é chamado de o vale, se você quiser ler. Nessa visão, ele estava caminhando por um vale com algumas pessoas. Então eles ouviram um barulho à frente. Então disseram que algo perigoso estava acontecendo à frente. Quando chegaram lá, viram muitas pessoas feridas. Eles perguntaram, quem são esses? Eles estavam deitados no chão, estavam feridos. Disseram, esses são membros de uma grande igreja que foi atacada. A igreja foi atacada e dispersa. E então, no livro, eu queria citar para você, mas levaria muito tempo. Ele disse que isso é o resultado direto de muitos anos de ensinamentos profundos sobre a autopreservação, o autoaperfeiçoamento contínuo e um certo egoísmo saudável em relação a si mesmo e a sua própria vida. E que nestes dias, quando você prega algo bom e não é baseado na cruz, não durará. É por isso que esta grande igreja foi cortada e todas essas pessoas feridas são pessoas da igreja que estavam caídas no chão em todos os lugares. Você pode ler você mesmo, o Vale por Rejoinder Incrível. Então, em vez de pensar excessivamente no que vamos comer ou beber, sua mente deveria ser: como posso ser um grande e dedicado pastor, um grande e verdadeiro pastor, lindo, realmente e profundamente significativo? Como posso ser um ótimo professor? Voltando para Efésios 4:11. Ter esperança. Então me tornei um grande evangelista. Uau! Eu gostaria de ser um grande evangelista. Eu gostaria de carregar o manto de Bokeh. Sim, é exatamente isso que eu realmente e verdadeiramente espero. Eu gosto muito de ver milhares e milhares de pessoas em grandes cruzadas. Eu gosto de ir a diferentes cidades e países. Quero ser um grande evangelista e ir para ilhas remotas onde ninguém mais vai e pregar a palavra para as pessoas. Fomos direto a Alain, eles disseram que não podia haver cruzada depois das 18 horas, nenhuma reunião de pessoas depois das 18 horas, perigoso. Fizemos a cruzada à tarde, às 3 horas, com o trânsito cheio na cidade. Sim, mas tínhamos milhares de pessoas. Você nunca sabe até viajar. Nós vamos para Ruanda. Eles dizem a mesma coisa. Nenhuma reunião depois das 18 horas, você nunca sabe o que está acontecendo até ir. Essas são as esperanças que eu tenho. Espero sinceramente ser rico, espero ter muito dinheiro, espero poder ir aqui, espero poder ir ali. É interessante, pois enquanto espero ser um grande pastor, um grande professor, agora estou sendo convidado. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Sim. Incrível. Eu estou tentando mostrar a vocês como os anciãos tiveram um grande testemunho por terem grandes esperanças, coisas pelas quais esperavam, coisas pelas quais eles esperavam. O que você esperava? Coisas pelas quais eles esperavam. Estas são as coisas pelas quais eu espero, coisas pelas quais eles esperavam. A esperança de que eles se tornariam. Eles esperam se tornar grandes professores, grandes pastores, grandes evangelistas. Coisas pelas quais eles esperavam. Se você algum dia quiser ter um bom testemunho como ancião, deve esperar pelas coisas certas. E você vê que todas elas estavam se cumprindo, uma após a outra. Quando entrei em Pasa, em nossa cruzada, naquele momento em que entrei, você sabe, agora não usamos mais cadeiras. Quando entrei no campo de carro, eu disse, o manto de Banque caiu sobre mim. Quando vi a multidão, eles estavam ali em pé como árvores.
Foi Inácia que isso simplesmente saiu da minha boca. Eu disse sim, esperanças são esperanças. Você pode rir de mim. As pessoas dizem, você tem certeza de que esse cara continua zombando do meu zombador? Eles são amaldiçoados, eu amaldiçoo todos eles, continuam zombando do meu zombador, eles são amaldiçoados, fogo vai bem. Você ficará surpreso. Grandes evangelistas. Grandes evangelistas. Coisas esperadas pelos mais velhos, coisas esperadas pelos mais velhos, coisas esperadas pelos mais velhos, coisas esperadas pelos mais velhos. Por isso, os anciãos obtiveram um bom testemunho. Coisas esperadas pelos mais velhos. Depois, os profetas. Vocês que nunca foram ao grandioso e impressionante Museu Crewham. Muito em breve vocês verão tantas outras coisas fascinantes e importantes. Anjos, Kenneth Hagin e as pessoas com divisões na próxima sessão serão abordados em detalhes. Incrível. Os profetas. Similar. Eu gostaria muito, muito de ser um grande profeta. Eu gosto de ver visões. Essas são as coisas pelas quais eu espero. Eu não sei pelo que você espera. Eu gosto que meus olhos sejam abertos. Isso é realmente muito bom. Sim, quero dizer, o reverendo Kenneth Hagin estava internado no hospital recebendo tratamento médico intensivo. Ele disse que vestiu suas roupas, saiu da enfermaria e voltou para um quarto particular. E ele se sentou lá totalmente vestido. De repente, a porta se abriu. Jesus entrou e veio sentar-se ao lado dele. Você já viu algo assim antes? Não, só tem mais uma pessoa ele também foi chamado. Eu não quero mencionar o nome dele. Mas Jesus caminhou na frente da congregação, foi até o púlpito, atravessou a igreja. Eu não vou mencionar o nome dele. Você não o conhece, mas ele passou por ali. Todo mundo o viu. Sim, existem níveis de profetas. Eu gostaria de ser um grande profeta como Rejô. Ele conheceu Paulo. Paulo já conversou com ele sobre algumas coisas. Ele conheceu Enoque. Ele disse que Enoque era a pessoa mais feliz que ele já viu. A mais feliz. Aqueles de vocês que estão sempre tristes, que se deixam levar pelo mau humor. Ele disse que Enoque era muito feliz. Ele disse que a alegria na presença do Senhor não funciona com o Senhor de outra forma. Depois ele conheceu Elias. Elias disse a ele: fiquei chocado quando percebi que não terminei meu ministério. Meu ministério foi interrompido por Jezabel. E porque eu deixei Jezabel, isso afetou a geração que veio depois de mim. Demorou muito tempo até que eles conseguissem lidar com Jezabel. E ele disse: eu não terminei meu ministério por causa da depressão. Sim, veja, ele descreveu tudo anteriormente. Elias contou tudo a ele. Você também não gostaria de conhecer Elias? Essas são as coisas pelas quais anseio, se puder ver Isaías ou qualquer um desses caras. Ele estava orando por dinheiro. Kenneth Hagin precisava de dinheiro. E o Senhor lhe disse: você se lembra quando eu te disse isso? Você disse que, por não me ouvir, não tem dinheiro, pois eu te disse para se preparar para o que viria no país. Você não acreditou em mim. Então havia um homem atrás dele. Ele perguntou: quem é esse? E o Senhor disse: é seu anjo. Ele disse que traria esse dinheiro para você. Mencionou um valor exato. E no dia certo, o anjo trouxe o dinheiro. Claro que ele não viu o anjo trazendo o dinheiro através do homem. Jesus lhe disse: você acha que assim como os demônios cercam as pessoas, você acha que meus anjos não podem cercar as pessoas e dizer a elas para darem? O bispo Oedep Post disse que conversava com um de seus pastores que reclamava da pobreza na Libéria. Ele lhe disse: seja um salvador de homens. Ele disse: este ano ao Lou recebi 66 carros. As pessoas me deram 66 carros. Então levante-se no espírito. As pessoas vão trazer seus carros para você. Um salvador sem carro, você vai começar a receber carros.
Você ainda está aí? Tem certeza de que ainda está aí? Estou falando sobre coisas pelas quais você deveria esperar por nós. Um ancião, sim, anciãos esperam ser uma mulher de visões. Kezia não espera ser apenas um cantor, mas também um profeta. Se eu puder ser um profeta, estarei lá olhando. Tem gente que olha quando vê o palco, não vê. Eles também veem os espíritos que estão no palco. Eles veem quando veem os espíritos. Sim. Ei, há coisas muito, muito, muito mais elevadas do que meras visões mais elevadas. É por isso que viajo para Tulsa, Oklahoma. Fui ver Kenneth Hagin, minha esperança. Ele me atraiu muito, de uma maneira profunda. Agora, um profeta contém alguns indivíduos que também são professores dedicados. Então, quando você avança para o profético, você pode ver que o professor se tornou um profeta. Professores se tornam profetas, às vezes nem sempre. E dizem que o profeta também é um mestre, como Moisés. Ele ensinava muito, mas era um profeta. Jesus foi um grande profeta, ele estava ensinando muito. Então, quando o ensino chega a um certo ponto, torna-se como um profeta que está ensinando. E alguns professores comuns têm ensinamentos que são proféticos. Como hoje de manhã, no culto, tivemos uma primeira parte. Foi um culto profético. A maioria das escrituras seria profética. Escrituras que você não entende no contexto do que se trata. Você ainda está aí? Sim. Então, há coisas que os anciãos esperam ser. Eu adoraria ser um profeta. E eu percebi, você vê meus livros sobre lealdade, eles são proféticos. Então, as pessoas olham e dizem, você já esteve na minha igreja? Alguém te contou sobre essa pessoa? O que sabe? Como sabe tudo isso sobre eles? Alguns começam a chorar. Sim. Eu preguei para pastores das Assembleias de Deus, 1000 deles na Malásia. Quando terminei, passei a palavra. Eu só falei sobre estágios de lealdade. Eu me sentei. Assim que me sentei, o pastor foi até o microfone e ficou lá. Eles disseram que ele começou a chorar incontrolavelmente por cerca de 20 longos minutos. Eu não sabia por que ele estava chorando. Ele chorou. Uma vez preguei e contei uma história sobre alguém tocando violão e cantando. Eu, de fato, contei uma história. O pastor disse, olha, há um homem que toca violão. Ele canta, ele faz tudo o que você disse, como se você conhecesse o cara. Eu disse, eu imploro, eu não conheço esse cara. Sim, eu estava em uma cidade que se chama... Uma cidade chamada, eu não sei exatamente o que é, mas pule completamente minha mente, no Panamá, e onde os negros estão localizados, especificamente no Panamá. Como é chamado? Cológono. Sim. Eles me convidaram para falar em um jantar à noite e na manhã seguinte, domingo. Então falei no jantar. Então eu deveria falar. Então no jantar eu falei etapas da deslealdade. Só isso. É sério. Etapas normais da deslealdade. As etapas que vocês têm ouvido falar são as etapas normais. Terminei e fui para o hotel dormir. Na manhã seguinte vieram me buscar para ir à igreja. Chegando lá, a porta estava fechada. Eu perguntei, por quê? Disseram, algo acontece por causa do que houve ontem. Eu disse, o que houve ontem? Então devemos esperar? Por favor, aguarde. Esperei lá fora por algum tempo. Depois eles voltaram. Não creio que o serviço possa continuar. Pessoas estão no chão. Há alguma comoção. Há uma grande confusão na igreja por causa da mensagem de deslealdade que foi proferida ali. Ontem eu vim pregar no jantar que aconteceu. Então voltei para o hotel. Eu estava apenas relaxando, almocei e não preguei. Sim, ensinamento profético. Similar. Sim, isso realmente aconteceu várias e várias vezes, de fato. Similar.
Um dia fui a um país e vi que meu livro Lealdade e Deslealdade havia sido traduzido para o árabe. E impresso. Impresso em árabe, sim, e eles compartilharam o texto escrito em árabe, o qual foi impresso. A lealdade e a deslealdade entre os árabes, agindo por sua própria conta e risco, são aspectos importantes a serem considerados. Então, muitos desses. Quando você vê bem aqui, quando você diz que um de vocês é um diabo, isso é uma profecia. Um de vocês é um diabo. Então, muitos dos livros sobre lealdade acabaram se tornando ensinamentos proféticos e assim por diante. Portanto, tenha grandes esperanças como um ancião de que você será um dos maiores profetas. Ore por visões e sonhos. Regjoer disse que orou por isso durante anos. Posso pensar que ele disse que orou pelo espírito de revelação e sabedoria durante anos. Revelação, ela não vem simplesmente. Regjoer disse que estudou história durante anos, porque uma profecia é, na verdade, a história se repetindo. O que foi é o que será. E então apóstolos. Os apóstolos também podem. Quando você é pastor, pode se tornar um apóstolo e então terá mais igrejas. Você já viu que Paulo costumava escrever para as igrejas. Para as igrejas, para as igrejas. Jesus é um grande apóstolo da nossa fé para as igrejas. Então, se você não é apenas um pastor, uma igreja, mas sim várias igrejas, você pode um dia ser um grande e influente apóstolo. Eu quero ser um grande banqueiro, quero ser um grande e renomado palestrante, quero ser um grande pescador de almas. Você quer ser ótimo. Um grande trabalho. Contador. Um grande contador, um grande e verdadeiro apóstolo de Deus, um homem de fé. Estou falando sobre coisas da Bíblia. Por que você não se concentra em coisas bíblicas? É isso que eu não entendo. Somos ministros e em vez de focar em construir igrejas, queremos construir todo o resto, além da igreja ser incrível. Relevante. Quer ser relevante? Quer ser relevante para a sociedade. Então construímos o quê? Hospitais, orfanatos, universidades, escolas e escolas primárias. É exatamente isso que nós fazemos. Mas não acreditamos no que Deus nos deu, que é Jesus Cristo. Ele veio diretamente do céu para pregar a sua palavra, não para nos dar universidades e todas essas coisas materiais e mundanas. Eu disse que ele era professor. Ótimo professor. Ensinar. Ele está nos ensinando. Sim. Talvez um dia você seja um grande professor em Maurício. Que você seja um grande professor em Madagascar. Talvez você seja um ótimo professor em Moçambique. Um grande profeta em Angola. Um grande profeta. Essas são as coisas pelas quais eu realmente espero, com grande expectativa. Quero ser um grande apóstolo e ter igrejas em todos os países. Quero uma denominação em cada país. Eu não quero uma igreja, uma denominação. Quero pelo menos 6 bispos em cada país. Sim. Quero construir 1000 igrejas. Quero ultrapassar todas as igrejas do sistema. Você diz que tem 2000. Quero superar todas elas praticamente durante a minha vida. Sim. Essas são as minhas esperanças. Espero alcançar essas coisas. Sim. Recebo um bom relatório. Se os anciãos obtêm um bom relatório, eles acreditam e esperam por certas coisas. Coisas pelas quais os anciãos esperam. Coisas pelas quais os anciãos esperam. Quero ter prédios. Não quero que minha igreja fique em uma sala de aula. Cada igreja deve estar em um prédio. Ou é errado estar? É uma questão profundamente ética ou há algo de fundamentalmente errado em ter esse tipo de esperança? Quero estabelecer igrejas vibrantes no Togo, especificamente em Socodé, em Cá, em Atapame, em Paime e também em Lô. Além disso,
Quero fundar igrejas prósperas no Benin, nas cidades de Paracou, em Boicom, em Abomey, em Cavi e, igualmente, em Porto Novo. Quero igrejas na Costa do Marfim, especificamente em Devo, em Ganoa, em Daloa, em Man, em Yamoussoukro, em Abobo e também em Ina. Quero igrejas em todos os lugares, por toda parte, em cada canto e recanto. Quero igrejas na Libéria, em Zedro, em Ganta, em Banga, em Cacata, em Buchanan, em Robertsport, em Monróvia, em Serra Leoa. Eu queria estar em Bow, em Quema e também em McKinney. Quero igreja em Kidu, quero igreja em Juve, quero igreja em Freetown, quero igreja na ilha do aeroporto. Quero em todos esses lugares. É a minha esperança e o meu sonho. Que Deus possa realmente realizar todas as minhas esperanças. Essas são as coisas pelas quais eu verdadeiramente espero. No Zimbábue, quero muito ver a igreja em Guru, em Kukei, em Kadoma, em Bulawayo, em Beridge, em Masvingo e também em Sanguavanguane. Fui à igreja em Muari, em Bindura e também em Moçambique. Quero igrejas em Xaxai, em Maixe, em Matola, em Maputo, em Magude, em Choque, em Inhambane, em Bera e também em Té. Essas são cidades importantes e locais de oração. Senhor, dá-me igrejas em todos esses lugares. Tenho a visão de ser um grande apóstolo. Não sei o que você quer construir, não sei o que você quer fazer. Quero ter uma farmácia, uma rede de farmácias, casas de câmbio. Espero construir igrejas em Kabwe, na Zâmbia, e também em Café, na cidade de Tingolá, em Mufulera, em Indola, em Kiti, em Luna, em Trauma e finalmente na importante cidade de Livingstone. Esses são lugares pelos quais oro. Não sei com o que você sonha. Eu sonho com igrejas em todos esses lugares na África do Sul. Quero igreja em Secunda, igrejas em Mafi, em Cebu, Mokopani, Inuicá, em Toando. Quero igreja em Welcome. Quero igreja na Cidade do Cabo, igreja em Islon, igreja em Port Elizabeth, igreja em Paul, igreja em Inata. Quero igreja em todos esses lugares em Mamelodi. Quero ter igrejas com prédios, pastores e bispos. Não sei com o que você sonha. Por que você não sonha em ser um grande apóstolo? Eu nem sei o que você está tentando ser de fato. Veja, você não tem esperanças nas coisas da Bíblia, mas acho que você está esperando o quê? Eu não sei. Uma esposa. Esposa é para depois do trabalho. Barnabé e eu não temos o poder de suportar esperar até depois do trabalho? Você tem uma esposa. Esposa é para depois do trabalho. Esposa é para o trabalho. Esposa é para depois do trabalho. Barnabé e eu não temos o poder de suportar e esperar. A esposa é para depois do trabalho, não durante o período de trabalho em si. Depois do trabalho. Manabás e eu mesmo estávamos lá. Vem? Só em Barnabé não temos nós o poder de suportar e esperar depois do trabalho. Então, a esposa dele. Grande apóstolo, sim. Eu gosto de ir à igreja hoje. Eu disse a alguém que o encaminharia para Kisangani, no meu escritório. Kisangani, Lubumbashi, Kinshasa. Quero enviar pessoas para o Congo, para Ruanda, para todos os lugares, todas as cidades, todos os lugares. Lezu, Maputo, Maru, Mafité. Quero enviar pessoas para Imambani, Suazilândia, Manzini. Esses são meus sonhos. Não sei o que você está sonhando. Você está sonhando com carros, dinheiro móvel? Você realmente quer se tornar um dinheiro móvel? Primeira Coríntios, capítulo 12 e o seu versículo 28.
Deus colocou alguns na igreja. Apóstolos, profetas, mestres, milagres. Esta é outra unção. Você pode ter esperanças de ser um ministro de milagres. Similar. Quantos de fato querem milagres? Isso é bem diferente dos ensinamentos. Quem é que faz os milagres? Milagres. Cancele milagres. Alongamentos. Kenneth Hagin foi pregar e eles trouxeram alongamentos. Ele estava reclamando com Deus, disse Deus: você viu os alongamentos lá fora? Ele estava tenso pelos alongamentos e ambulâncias fora da igreja, pois estava sendo levado até lá. Atrasado para o programa, o motorista estava muito rápido. Então ele disse que precisava parar de orar pelo programa e orar pelo motorista. Ele estava tenso. Quando chegaram à igreja, ele viu que trouxeram ambulâncias e estacionaram do lado de fora. Ele começou a reclamar. Oh meu Deus, como eu vou conseguir curar todas essas pessoas? Eu não conseguia nem mesmo rezar dentro do carro, sabe? Então uma voz surgiu na sala. Você estava planejando curar as pessoas? Ele disse, o quê? Você estava planejando curá-los? Uma voz audível. Então ele olhou no guarda-roupa, olhou em todo lugar, não conseguiu encontrar ninguém. Então a voz veio novamente. Você estava planejando curá-los? 3 vezes. Você estava planejando curá-los. E ele disse. Então ele percebeu que era o Senhor falando. Eles disseram não. E ele lhe disse, o maior está em você. Ele é quem iria curar as pessoas. Ele disse, todas as pessoas nas macas, elas saíram naquela noite com grandes visões e esperanças de se tornarem fazedores de milagres. É isso que quero dizer. Não critico. Não acredito naqueles que criticam profetas e pessoas que fazem milagres. É isso que esperamos. Quando alguém está fazendo isso, não deveria ser assim. O primeiro é, esses caras não são. Quero dizer, eles não são bons. Eles são cor. Você diz que eles estão corretos e quer provar o contrário? Talvez isso que eu espero. Então, se eu vejo alguém fazendo, digo que eu também gostaria de ser assim. Queria ter esse dom. Eu queria poder dizer o número do seu carro e tudo mais. Dizer o seu número de telefone e coisas que fariam você cair e adorar a Deus. Não tenha inveja quando vir coisas grandiosas e verdadeiramente maravilhosas acontecendo ao seu redor. Milagres extraordinários, curas divinas e completas, libertações profundas e restaurações totais que as pessoas vão experimentar e testemunhar em suas vidas. Virão até você em busca de cura. Eu costumava orar, fazíamos cruzadas. Nunca foi levado nenhum doente para a cruzada. Então percebi que ninguém esperava a cura. Eu costumava orar. Dizia, Senhor, quando Bonk e alguns fazem cruzadas, você vê cadeiras de rodas. Pessoas doentes eram levadas para lá. Então, quando isso começou a acontecer comigo, eu vi macas, cadeiras de rodas, quero dizer, com soro em ambulâncias, em carros. Então, eu percebi que aquilo pelo qual eu tinha orado estava começando a acontecer de fato. Por que você não espera por coisas tão grandiosas e verdadeiramente impactantes que as pessoas tenham ouvido falar que você está por perto e venham em busca de curas e de uma ajuda significativa? Por que você não tem a esperança genuína de que será a maior ajuda, a mais valiosa e essencial ajuda para essa pessoa em particular? Que sem você, a pessoa, o ministério da pessoa será reduzido a uma porcentagem, reduzido significativamente sem a sua valiosa ajuda. A pessoa fará grandes e significativas coisas com a sua valiosa ajuda, através de tudo o que você faz por ela. Isso irá crescer cada vez mais e mais, expandindo-se continuamente. As pessoas não têm nenhuma esperança. Sabe, a senhora Saki, antes de morrer, me disse, eu quero te ajudar, quero fazer algo, qualquer coisa. Talvez ela soubesse que estava prestes a partir. Quero que você ajude os livros, o que você está fazendo vá longe. Sim, ela disse. Ela disse. Então sabe o que ela me disse? Ela disse, eu não quero vir aos domingos. Eu não quero vir para ter reuniões do ministério de novo.
No domingo, eu quero ir trabalhar no escritório, ela me disse. Eu pensei, por que você? Eu sinto que essa é a maneira de realmente te ajudar. Por que você não faz isso então? E quando ela morreu, levou não menos que 2 anos para me recuperar da ausência dela. Não menos que 2 anos. Foi muito difícil me recuperar da ausência dela. Estou falando de mim pessoalmente. Eu não era casado com ela, mas para me recuperar da ausência dela no trabalho que estávamos fazendo. Alguns de vocês, se morrerem, nós já teremos nos recuperado antes mesmo de vocês morrerem. Deus me livre, Deus realmente me livre, sim. Você pode não estar em um púlpito, mas pode ajudar. Todo ministério de um homem de Deus é assim. Veja, você está prestando atenção. Todo o ministério de um homem de Deus é assim que funciona. Isso começa de baixo, sobe assim, depois vai assim, estabiliza e então depois desce. Então, a grande maioria dos ministérios é assim. Toda vez que você tem um ajudante, ele sobe assim, depois se mantém. Outro ajudante vem e empurra para cima de novo, assim, desse exato jeito. Tudo depende dos ajudantes. Sim, sim. Todo homem de Deus sempre chega lá a um platô em certo ponto. Existem pessoas que podem fazer a diferença, mas a intenção delas não é ajudar. Elas querem ajudar até mais o NPP ou o NDC quando ganham as eleições, porque aí precisam recompensar muitas pessoas. Olha, tem gente que vende a casa para as eleições, tem gente que dá tudo. Eles impulsionam, falam, aparecem, cantores surgem, fazem músicas, se posicionam abertamente e dizem: eu pertenço a este homem, eu apoio este homem. Quando se trata da igreja, eles fazem graça de novo e te dão apenas 1.000 CDs. Mas na época da eleição, eles dão, quero dizer, 500 mil dólares, podem dar 100 mil, 500 mil ou até mesmo 1 milhão, realmente grandes quantias de dinheiro para ajudar. Quando é para a igreja, eles dizem que vão dar apenas trocados. É impressionante, não é mesmo? Então levante-se e tenha esperança. Muitas de vocês, mulheres, são ótimas ajudadoras. Por quê? Porque, antes de tudo, o seu chamado natural e principal é ajudar. Uma mulher é uma auxiliadora verdadeiramente adequada. No entanto, a maioria das mulheres, infelizmente, não ajuda seus maridos de forma alguma. Vocês pararam de ajudar seus maridos há muito tempo e se tornaram independentes. Verdade ou não? Pare de fingir. Faz tempo que você parou de ajudar. Que ajuda você deu para essa pessoa? Até mesmo para cozinhar. Alguma empregada ou talvez alguém esteja cozinhando e servindo a pessoa. Vamos ser sérios. Olhe para trás. Você, eu realmente não quero conversar. Há algumas crianças aqui presentes, eu não quero dizer certas coisas, eu deveria dizer todas as coisas, eu deveria dizer todas as coisas, eu já disse o suficiente, como você diz mais. Você ficará sentado aí em silêncio e eu direi mais coisas. Pare de ajudar o homem, por favor. Há muito tempo. A ajuda que você deu foi para gerar filhos, depois que trouxe as crianças. Número 2. Número 3, está tudo feito. Então feche o seu rosto e cuide da sua própria vida a partir de agora. Verdadeiro ou falso? Por favor, responda a esta pergunta. Vamos falar sério? Muitas vezes é no ministério que você encontra essa originalidade. Ligando novamente para ajudar, assistir e empurrar. Sim. O bispo Uedo começou a pilotar aviões em 1996. Foi quando eles começaram a pilotar seu jato particular. Sim, 1996. Sim, indeed. Voltar.
Olá. Ei, os governos. Agora, por favor, vá para o livro de Romanos, no capítulo de número 12. Deus no versículo 3. Pois eu digo, não pense mais alto de si mesmo. Versículo 4. Temos muitos membros. Versículo 5. Lindo. Versículo 6. Agora, tendo dons diferentes. Profetizemos segundo a proporção da nossa fé. E finalmente, versículo 7. Ministério. Por que você não ministra para servir? Por que você não planeja ser o melhor servo? Ensinando novamente. Veja bem, o ensino está presente em todos os lugares. É algo muito bom, ensino. É como o início do ministério. Ensino. Versículo 8. Agora, aquele que exorta, que o faça sobre a exortação. Exortação é como evangelismo sem milagres, é um exortador. Ele apenas encoraja as pessoas a serem salvas. E dando. Aquele que dá, que o faça com simplicidade, sim, com toda a simplicidade e de bom coração. Aquele que governa tem a visão de ser um grande doador. Você não tem tantas pessoas olhando para mim. Então eu quero realmente dar dinheiro a esse homem para que ele vá e faça evangelismo. Ir e fazer isso. Ir e fazer isso. É assim que você. Não estamos prosperando. Sim. Mas a partir de agora, suas esperanças de um grande ministério estão liberadas. Em nome de Jesus. Levante as mãos. Pai, muito obrigado por criar grandes e competentes ministros. Obrigado pelo seu poder que é tão verdadeiramente lindo entre nós. Obrigado pelas grandes esperanças de coisas grandiosas. Nós amamos você. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Sente-se. Cada cabeça abaixada e olho fechado por um momento. Se você está aqui hoje, quer entregar sua vida a Jesus. Pastor, reze comigo. Quero entregar minha vida a Deus, você está aqui. Talvez alguém tenha te convidado, mas você não conhece Jesus como seu Salvador. Quer que eu ore com você? Levante sua mão direita assim. Apenas uma mão assim. E eu vou orar com você. Deus te abençoe. Levante bem alto acima da cabeça. Tudo bem. Se você levantou sua mão, você quer entregar sua vida a Jesus nesta noite, venha até mim de onde você está, apenas de onde você levantou sua mão. Venha, quero orar com você aqui na frente. Venha para Jesus, venha agora mesmo, sem demora, sem hesitação, sem reservas. Venha. Entregue sua vida completamente a Ele agora, hoje. Venha para Jesus. Deixe Ele agir em sua vida. E deixe Ele agir em sua vida em cada aspecto. Pai, nós te agradecemos pela salvação de todos nós aqui hoje. Em nome de Jesus. Amém. Me dê uma cesta de ofertas. Eu sempre preciso te dar uma oportunidade de ser salvo. Eu vou para o céu e alguém vai me fazer uma pergunta que eu não quero ouvir. Aleluia. Quantos foram abençoados esta noite com os anciãos? Coisas que os anciãos esperam. Amém. É por isso que eles tinham um bom testemunho. Quando você for, vá e ouça. Você verá que seu sonho e sua visão estão lá. Não seja sonhado. Tenho 5 filhos. Eu não acho que você seja natural. Não é uma visão impossível ter 5 filhos. Celeste Vision. Amém. Oh, meu querido Pai. Obrigado. Ao darmos nossa oferta esta noite e encerrarmos, abençoe-nos em nome de Jesus. Amém. Você quer doar 100 cidades ou algo assim? Venha para frente e coloque-o na cesta. Imediatamente, Pai. Abençoe a todos enquanto damos esta noite em nome de Jesus. Agora diga a alguém, a quem muito é dado, muito será cobrado, de fato e com razão. Você não acha que seria bom se tivesse um membro da igreja que dissesse, deixa eu pagar por esse ar-condicionado? O lugar todo está muito quente. Por que vocês não ligam esses aparelhos de novo?
Dê com simplicidade. Simplesmente pague por isso e seguimos em frente. Quando fui à Tanzânia, um pastor trouxe seu helicóptero. Ele tinha seu próprio helicóptero e disse: você pode usá-lo para ir ao cruzada por causa do trânsito. Eu disse: uau, simplicidade, sem custo algum. Apenas sente-se no meu helicóptero e venha para a cruzada todos os dias. Ele trouxe e disse: olha, você não tem 100 CDs, mas eu quero dar 50 CDs.